Vamos desengaiolar histórias que estão na boca do povo? Histórias do nosso folclore. E a história de hoje vai ser a história mais longa do mundo. Adaptação de Augusto Pessoa. Era uma vez um rei que adorava ouvir histórias, mas ele já estava cansado e achando que as histórias que contavam para ele eram curtas demais. Ele tinha um contador que fazia de tudo para agradá-lo, contava das mais diversas histórias, só que ele já estava cansado. Ele queria histórias novas, ele queria histórias diferentes. Ele queria histórias que deixassem ele cansado de tanto ouvir. Então, mandou prender o coitado do contador de histórias dele e lançou um desafio. Daria 500 moedas de ouro àquele que viesse lhe contar uma história na qual ele se sentisse cansado. Uma história que realmente deixasse ele com sono, deixasse ele entediado. E lançou aquele desafio. Várias pessoas surgiram. Veio gente de todo canto. Afinal, 500 moedas era bastante dinheiro. Tinha gente que ficava horas e horas contando. Tinha outros que passavam até dias. Mas ao invés de ganhar as 500 moedas, ganhava 500 chibatadas, que era o que o rei havia proposto. Se conseguisse, 500 moedas de ouro. Se não conseguisse, 500 chibatadas. Todos aqueles que até então haviam ido até o palácio não haviam conseguido. Até que um dia, um jovem muito esperto ficou sabendo daquele desafio e foi até o rei. Majestade, eu quero lhe contar uma história. O rei já sabia que ninguém havia conseguido e pouco acreditou naquele rapaz que não tinha nada de contador de histórias, mas resolveu aceitar. O rapaz, então, no meio do salão, começou a contar sua história. Era uma vez um celeiro, mas um celeiro, rei, lotado de grãos. Tinha muito, mas muito grãos. E nesse celeiro tinha um buraquinho bem pequenininho. E por ali, pelo aquele buraquinho, entrou um mosquitinho. O mosquitinho foi até o celeiro e pegou um grãozinho. Voltou para o buraquinho e passou para o outro lado. Depois, entrou no buraquinho de novo. Pegou outro grãozinho, passou pelo buraquinho e chegou do outro lado. O rei já foi ficando irritado. Ele disse, tá bom. Eu já entendi essa parte da história do mosquitinho que entra no buraquinho. Eu quero que você continue a história. Mas o rapaz, muito esperto, então lhe disse, não, rei, não, eu não posso continuar a história enquanto o celeiro não fique vazio, enquanto o mosquitinho não consiga tirar todos os grãozinhos e passar pelo buraquinho. O rei se deu por vencido e teve que pagar as 500 moedas de ouro àquele contador, que era mesmo muito esperto. E por consequência, o rei mandou soltar o seu antigo contador de histórias, que lhe contava histórias lindas e emocionantes, mas que às vezes ele reclamava. E agora sim, ele havia visto como aquele contador de histórias sabia lhe encantar. Piririm, 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 essa história acabou assim. Voei, voei,
chorando.